Bom dia, boa tarde, boa noite. Quero agradecer primeiro a galera que participou do último vídeo, que deu uma força. E até quem brigou nos comentários, porque de algum modo faz parte, né? Achei interessante. Assim, fazemos parte do underground do YouTube. Então é bem interessante. E aí, a pedido do Sérgio Pessoa, o Ghost, né? Aí vai um tema muito interessante, muito pertinente. A pergunta que ele me fez foi: por que Prometeu roubou o fogo dos deuses? Sim, foi basicamente isso. Então, se fosse para dizer assim, primeiramente, a história de Prometeu é um mito grego. Se a gente tivesse que colocar em poucas palavras aí da história, a gente colocaria assim: Prometeu era um titã, então são seres que dentro da história, da mitologia, são, como é que eu vou dizer assim, pré-olimpianos. Por que pré-olimpianos? Porque o que a gente entende como deuses gregos são deuses olímpicos, são deuses de uma determinada, como é que eu vou dizer, genealogia. A história que a gente tem, a teogonia, que é o nascimento dos deuses, descrito em Hesíodo, coloca esses deuses, os olimpianos, como uma classe diferente, de alguma maneira. E os titãs são mais primordiais, mais primais. Daí a palavra titânico para tudo que é muito efusivo, tudo que é muito grande, muito grandioso. E de alguma maneira, na história, Prometeu ver que os seres humanos estão num estado adormecido. Curiosamente, eles estão muito, muito próximos dos deuses. Eles vivem com eles, unidos muito próximos. Mas eles são, não é irracionais, eles são inconscientes. Eles existem sem saber que estão ali. Esse estado, de algum modo, faz com que esse titã se sinta profundamente incomodado pelos deuses saberem dos homens e de si mesmos, diferente do que os homens sentem. Então, Prometeu rouba o fogo dos deuses, símbolo aí de inteligência, de sabedoria, de consciência, e entrega aos homens. No momento em que ele faz isso, automaticamente ele é punido pelos deuses, na mesma medida em que os homens ganham consciência de si e, curiosamente, agora estão mais distantes dos deuses. E isso é algo curiosíssimo dentro da história. E aí entra a questão de Prometeu ser punido, ele fica preso, acorrentado a um rochedo, a águia come o fígado dele, ele se renova. Esta é a punição eterna de Prometeu pelo trabalho que ele fez. Mas, curiosamente, a partir do momento em que os homens tomam consciência de si e dos deuses, eles ficam distantes dos deuses. E isso ecoa algumas histórias também de Hesíodo, sem ser a teogonia, onde ele fala da águia e do roxinol. Que é um passarinhozinho, seria uma rolinha, enfim, hoje no Brasil. E que a águia vai destruir a rolinha, enfim, destroçar ela porque ela é mais forte, ela é mais poderosa. Tal qual são os deuses na mitologia. E qualquer um que tentar se igualar a eles sofre a ubris, que é, enfim, a punição típica da mitologia sempre, que é o desejo de crescer. Porque, de algum modo, a mente grega antiga, e até hoje, de alguma maneira, a mente humana organiza a realidade dessa forma, enxerga o mundo assim, há uma hierarquia natural. Há alguém mais forte, e esse alguém mais forte pode agir por ser mais forte. Como diz Tucídides na Guerra do Peloponeso. Os fortes fazem o que podem, os fracos sofrem o que merecem. Existe a natureza em que, por ser mais forte, você pode fazer. Então há uma natureza, uma naturalidade na hierarquia, que para muitos é uma coisa completamente equivocada. O problema é que a história ilustra um pouco disso. De que, curiosamente, a hierarquia é natural, a hierarquia é comum, mas que é justamente ela que permite que os homens se relacionem com os deuses. A diferença como aquilo que permite o contato. Porque se os homens fossem conscientes como eles eram antes de Prometeu levar o fogo, eles não tinham possibilidade de contato com os deuses, porque eles estavam tão misturados que não havia contato, porque não havia distância. E nada me tira a mesma ideia de qualquer relação que existe. Porque qualquer casal apaixonado quer ficar junto o tempo inteiro. Mas se ficar junto o tempo inteiro, o desejo acaba. E qualquer um com muita fome, se comer demais,
chega um ponto que a comida perde o gosto. Então a fome dá vontade de comer. A história ilustra eventualmente vários pontos, mas esse é um ponto crucial da história. A pergunta que ele me fez foi por que Prometeu roubou o fogo dos deuses? E talvez a pergunta não seja por que Prometeu roubou o fogo dos deuses, mas o que a história fala das próprias contradições que é existir como ser humano. Porque dá para dizer que o eco é exatamente a história do Jardim do Éden. Que Lúcifer ou alguma outra figura errada teria, de alguma maneira, tomado a inteligência e dado aos homens, isso teria os afastado de Deus. Mas criou toda a história bíblica, de alguma maneira. E esses dias alguém estava questionando por que a cobra no jardim, por quê. E eu acho que procurar porquê em histórias mitológicas é fugir completamente à função dessas histórias. Não é por perguntar o que essa história significa, como se ela fosse uma ideia que você extrai e eles estivessem em um tempo antigo e eles fossem burros demais para pensar isso. Eles eram muito mais inteligentes do que a gente, eles sabiam fazer coisas que a gente não consegue fazer. Ninguém aqui consegue sobreviver, enfim, de pão e água, e os caras conseguiram. Eles não estavam tentando dizer uma ideia, um conceito, um racionalismo, como a gente fala. É o que eu já falei aqui e vou falar eternamente. Os caras tinham um contato com a realidade. Essas histórias falam sobre isso. Se algum dia houve ou alguém espera que haja um mundo perfeito e pleno, como era o mundo da Idade de Ouro, dos homens e dos deuses antes de Prometeu, ou do Jardim do Éden, não existe. Não há. E isso é a contradição fundamental. As próprias coisas que permitem que a gente viva a vida são aquelas que nos fazem sofrer. A própria fonte da felicidade é a tristeza, e a tristeza é a própria fonte da felicidade. Mas não como uma ideia. Não é só isso que... se eu estou feliz, eu posso ficar triste. Não é essa a ideia que eu quero que você tenha na cabeça. Eu quero que vocês pensem que a realidade é um paradoxo em si mesma. E que isso não te dá uma resposta, mas te permite entrar em contato com todas as nuances possíveis em que, como os expressionistas mostram nos quadros, que Monet pinta uma mesma catedral com sol, uma catedral de noite, uma catedral ao pôr do sol, ao amanhecer. Então temos que gravar aqui, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser... Não. É entender a mesma coisa que a teologia de Johannes Scotus, o irlandês, eu acho que é a teologia hipofática, que não é a teologia afirmativa que diz Deus é tal, nem a negativa que diz Deus não é mal, mas é aquela que diz Deus é bom e muito mais do que isso. Você sempre vai capturar nuances da realidade, mas nunca ela inteira. E eu acho que isso seria uma boa visão para esse mito e vários outros. A própria essência do que te permite enxergar a realidade é aquilo que faz com que você não enxergue ela completamente. O amor é o que pode te tirar, te afastar do amor, de alguma maneira. Como eu falei no casal, que de tão junto que fica não quer mais ficar junto, mas de tão longe que fica não consegue ficar separado. E é uma própria relação com a realidade, não é uma ideia que você tem. Mas é você perceber como você viu um mal olhado e achou que alguém te odeia e na realidade era um flerte. Ou um flerte que na realidade era ódio encarnado. E você não vai saber porque não... Porque a ti foi dado o fogo do conhecimento ou o fruto do conhecimento do bem e do mal. Eu acho que tá bom, né?